A gente pensa em problemas, injustiças e ineficiências do sistema tributário que precisam ser combatidas, a não cumulatividade é um negócio que desponta na cabeça de muitos, porque o efeito cumulativo dos tributos com certeza é algo que prejudica o contribuinte produtivo e a atividade econômica. Mas a não cumulatividade não é uma pauta uniforme e ela tem naturalmente suas particularidades no âmbito das contribuições sociais do PIS e da COFINS. A leitura que eu quero que vocês tenham é que a não cumulatividade das contribuições sociais não é a mesma que vige para o ICMS e para o IPI, é uma outra história. E para vocês ficarem afinados na identificação dessas diferenças, eu vou destacar 3 particularidades para vocês. A primeira delas é que a base normativa da não cumulatividade das contribuições está na lei, enquanto a base da não cumulatividade do ICMS e do IPI estão na Constituição. Assim, a Constituição fala em não cumulatividade nas duas hipóteses, mas obriga o regime não cumulativo para o ICMS e para o IPI, enquanto apenas remete à lei a competência para dispor sobre a aplicação da não cumulatividade nas contribuições. Essa é uma diferença significativa, porque o ICMS e o IPI não podem ser cumulativos de qualquer jeito, salvo por excepcionalidades previstas no próprio texto constitucional. Ao contrário, o regime não cumulativo do PIS e da COFINS é uma política fiscal, está dentro da margem de discricionariedade do legislador, enquanto um formulador de política pública. Pode, inclusive, ser revogado. A Constituição não exige uma não cumulatividade geral do sistema tributário. Podem, sim, existir tributos cumulativos, salvo se produto do exercício da competência federal residual para a instituição de novos impostos. Esse, com certeza, não podem ser cumulativos, porque a Constituição assim o diz. Mas se não for imposto, ou se for um imposto introduzido na ordem jurídica por emenda constitucional, pode ser cumulativo. Isso já nos remete para a segunda particularidade, que é o fato de a não cumulatividade das contribuições ser uma opção fiscal. Porque, afinal, a gente tem em concomitância 2 regimes vigentes, o não cumulativo e o cumulativo. Inclusive, o regime cumulativo é o regime raiz, é o primeiro de todos. O parágrafo 12 do 195 foi uma adição posterior. Na origem, PIS e COFINS eram para ser tributos impositivos sobre faturamento, receita. Nada a ver com não cumulatividade, tinham na sua própria fisiologia tributária a característica de cumulatividade. Até mesmo por uma questão de silêncio eloquente do Constituinte, que falou que ICMS e IPI seriam não cumulativos. Falou que eventuais novos impostos instituídos pela União por lei complementar seriam não cumulativos e não disse nada com relação às contribuições, ao mesmo tempo que previu para ela uma materialidade tributável, receita, que tem a tendência de produzir a piramidização de incidências. O regime não cumulativo foi então uma espécie de vitória dos contribuintes que vinham sentindo os impactos de uma tributação sobre receita e pleiteavam uma alternativa, mas foi uma vitória com gosto de comida passada, porque efetivamente foi criado um sistema, um regime com não cumulatividade, mas com um aspecto material mais amplo, receita e não mero faturamento, com um somatório de alíquotas bem maior, 9,25% em comparação com 6,65% do cumulativo, com necessária vinculação à apuração do imposto de renda pela sistemática do lucro real e, para finalizar, o pacotão de benefícios maquiados do regime não cumulativo com uma técnica de não cumulatividade confusa, que causou desde então muito contencioso, muito custo para os contribuintes e também para a administração fiscal. Aí nós temos a terceira particularidade, que é com relação à técnica da não cumulatividade nas contribuições. Cara, isso é uma saga, é a nossa pequena Odisseia. A gente já evoluiu um pouco, já derrotamos o Poliferno. O Poliferno na Odisseia era um ciclope, filho de Poseidon, derrotado pelo Ulisses a caminho de casa. E nas nossas circunstâncias, o nosso Poliferno foi a Receita Federal do passado, que endossava uma visão restritíssima de que a técnica da não cumulatividade nas contribuições seria uma espécie de tax on tax, tributo por tributo, só que restrita às autorizações legais. Isso porque eles partiam de uma interpretação das leis de PIS e COFINS não cumulativos, no seu artigo 3º, que dispõe sobre as despesas que geram crédito e que não, concluindo que o contribuinte só poderia se creditar em relação a PIS e COFINS pagos numa etapa predecessora da cadeia, ou seja, técnica de tax on tax, mas apenas em relação a despesas subsumíveis às hipóteses elencadas na norma. Esse é um entendimento excêntrico, porque fosse a técnica tax on tax, não faria sentido a lei prever um rol de despesas geradoras de crédito, bastariam as notas com os tributos destacados. Por outro lado, fosse a técnica tax on base, tampouco fariam sentido as previsões legais, porque em determinadas situações, certas despesas poderiam receber interpretações diferentes e contraditórias, principalmente porque a lei prevê como despesa dedutível aquelas com insumos, uma categoria absolutamente relativa a depender das atividades dos contribuintes. E aí, no primeiro semestre de 2018, foi o STJ que deu o golpe fatal no nosso Poliferno,
quando ele decidiu em sede de repetitivo, RESP 12.21.170, que tax on tax não era uma técnica compatível com o aspecto material da hipótese de incidência das contribuições, receita, que não necessariamente é um negócio relacionado com cadeias de produção. Quanto a ICMS e IPI, como eles cumulam em cadeias, tax on tax funciona, mas as contribuições se singularizam em função do seu fato gerador, motivo pelo qual o STJ entendeu pela atração da técnica tax on base, base por base, em que você afere a receita e dela subtrai as despesas dedutíveis ou as despesas que geram crédito. É uma não cumulatividade que se opera na formulação da base de cálculo, o que é distinto da aplicação da técnica tax on tax. Como a própria lei diz, gerariam créditos despesas com insumos, cuja definição para o STJ seria informada pelos critérios da essencialidade ou da relevância. E esse termo, insumo, é a razão do novo capítulo dessa saga. O nosso desafio da atualidade pode não mais ser o Poliferno, mas também tem relação com uma figura da mitologia clássica, a Scylla, que era uma ex-ninfa transformada num monstro de 12 pernas caninas e 6 cabeças de serpente, que pra mim é uma excelente referência lúdica para ilustrar a nova fase de discussões sobre créditos de PIS e COFINS, porque hoje o problema é a definição de insumo dada pelo STJ, as múltiplas interpretações feitas daquele acórdão que levam a múltiplas conclusões sobre o que pode ou não gerar crédito. São interpretações feitas pelas diferentes instâncias administrativas, feitas em consultas ao poder público ou a especialistas, interpretações de magistrados, dos contribuintes, enfim, são muitas cabeças raciocinando por conta própria, de maneiras contraditórias muitas vezes, e um monte de perna querendo correr para um lado diferente. Pois, em suma, a não cumulatividade no PIS e na COFINS é uma política fiscal do Estado tributante, uma opção fiscal do contribuinte e segue a técnica tax on base. Se você gostou desse vídeo, curte e deixa um comentário aqui embaixo me contando a sua opinião sobre o regime cumulativo compensar ou não a sua complexidade.